Saudações sustentáveis, pessoal. Aqui é o professor Paulo Vieira. Nós vamos dar continuidade no conteúdo a respeito das premissas da nossa disciplina aqui de melhorias sanitárias em unidades prediais sustentáveis. E aí, nós vimos, né, na aula anterior, uma premissa importante, que é a respeito das condições de saneamento, né? E agora nós vamos ver um outro elemento importante da disciplina, que seria a questão da sustentabilidade aplicada aí aos ambientes e aqui mais especificamente a questão das edificações, sendo assim, então, esse arcabouço para adotarmos as nossas técnicas e soluções aí em saneamento sustentável. Então, eu inicio aqui trazendo, né, esse gráfico, né, essa figura aqui, apresentando a importância da natureza para os seres humanos, né? E aí, no ambiente onde a gente está ocupando, né, a gente tem a natureza aí abrigando a diversidade, a natureza como fonte de alimentos, abrigo e medicamentos, né? A natureza fornece água potável, ar e solos saudáveis, então esses recursos naturais todos que a gente precisa, né? E a natureza nos inspira também, a paisagem, os animais, tudo isso aí cria um equilíbrio favorável, né, a uma qualidade de vida, né, para os seres humanos. Então, saber aproveitar desses bens e serviços que ela nos fornece de forma não degradante, a minimizar o impacto, ele é essencial. Ainda mais no momento que a gente vive do planeta, inclusive devido à condição da humanidade sobre ele, né? E aí a gente observa, mais especificamente para a questão das cidades, né, as atividades humanas no meio ambiente urbano e a relação com a poluição ambiental, né? Então, as atividades humanas no meio ambiente urbano, elas trazem modificações do ambiente terrestre, né, no solo, a utilização dos recursos naturais, pode ser os recursos vegetais, água, o ar, né? E ela promove a disposição de resíduos. Com isso, aí, então, a gente gera a poluição ambiental, ou a poluição do meio ambiente, a poluição do solo, descartando resíduos ou outro elemento, né, que foi resultante de atividade nossa, então degradando o solo, poluindo o ar, né, lançando aí emissões atmosféricas, seja gasosas ou particuladas, poluindo a água, lançando aí águas residuárias, resíduos de diversas formas, né? Poluindo também a questão da acústica, poluição acústica, né? No nosso ambiente, né? A poluição visual e outras modalidades. Basicamente, são essas, né? Os meios de poluirmos, então, o meio ambiente. E as consequências disso sobre o homem? A gente causa, então, prejuízo à nossa saúde, a partir do momento que o meio ambiente, né, encontra-se degradado, poluído, causa danos aos bens materiais, então a poluição, por exemplo, do solo, né, pode trazer uma condição de solo instável, e aí isso impactar de alguma forma a infraestrutura próxima. No caso, por exemplo, da poluição atmosférica em ambientes densamente urbanizados ou que tem um processo de industrialização maior, promove aí chuva ácida e isso, né, danifica esses materiais. Por exemplo, né, quando está na época das chuvas, a gente então causa esse impacto no corpo hídrico, essa poluição da água também, que é em termos de quantidade de água que a gente gerou para ser drenado ali naquele corpo hídrico, então vai gerar ali um impacto, né, erosões,
no entorno daquele rio que vai transbordar, né? A gente vê isso muito nas cidades mais adensadas na época dos períodos chuvosos, né? E prejuízos às atividades. Então, todas as atividades são impactadas a partir do momento que uma cidade está inundada, a partir do momento que a gente não tem água de boa qualidade para ofertar, a partir do momento que o ar está em condições que causam prejuízo à saúde. Então, isso gera esse impacto, né, para todos aí, de diversas formas. Então, as cidades acabam sofrendo com seus próprios males. E aí, o que está acontecendo com o equilíbrio global do desenvolvimento e meio ambiente? Né? Essa é a pergunta que a gente faz. Para poder, então, entender um pouco essa crise global ambiental e relacionar com esse período, né, conhecido aí como antropoceno, esse período onde o homem que está fazendo as alterações na superfície do planeta, né? E aí a gente traz aí como um importante indicador, né, da situação que a gente se encontra, os elementos desse desenvolvimento econômico. Então, aqui são vários gráficos que representam diversas atividades e ações humanas, né? Desde do século XVIII, meados do século XVIII, até os dias atuais, né? Os anos 2000 aí. Então, por exemplo, a população mundial, né, ela teve um aumento mais acelerado a partir da década de 50 do século passado. Então, a gente observa que o mundo, as atividades se tornaram mais intensas a partir de meados, né, do século passado. Então, devido, né, muito ao crescimento populacional, mas também ao desenvolvimento tecnológico, social, econômico. Então, foi arrastando diversas necessidades, né? A população urbana, por exemplo, também se intensificou mais a partir desse período, inclusive no Brasil, né? Nessa época a gente ocorre a inversão, né, da área da ocupação da área rural pela área urbana. O uso da água se tornou também mais intenso, né, com maior demanda. O uso de primário de energia, então a energia primária que a gente tem também, então aumentou muito e vem, né, todas essas atividades, né, como, por exemplo, consumo de fertilizantes, né, a gente vive uma situação crítica em relação a isso também, e a gente vem observando que todas essas atividades vêm com uma tendência de crescimento, né? Então, isso vem criando uma pressão muito grande sobre diversos elementos do planeta. Então, os recursos naturais nossos estão sob muita pressão devido a todas essas atividades aí que a gente viu ali no gráfico. Então, isso resulta, né, em diversas situações aqui. Então, por exemplo, um aumento aí do dióxido de carbono, né, na atmosfera, e aí a gente está vivendo um alerta muito grande em relação a isso, devido à promoção, né, das alterações climáticas, e isso aí causa um regime de mudanças em diversos ecossistemas, né, do planeta. Então, por exemplo, e aí um outro gás que também potencializa muito isso, que é o metano. A gente vê também um aumento do metano muito grande, né? Principalmente a partir do momento da industrialização, né, dos países, né? Então, esses gases, esse tipo de atividade, ele é muito gerada pela indústria, mas também pelo transporte, né? A queima de combustíveis fósseis, principalmente, ela promove muito a geração desse tipo de poluente, como o CO2, o óxido nitroso, o metano. Então, sempre a partir da década de 50, a gente vai ver né, uma elevação mais forte disso. E aí traz alguns resultados, por exemplo, como aumenta a temperatura da superfície, né? Então, aí a gente já aumentando aí da década de 50 para até o início dos anos 2000, aí, né, na primeira década dos anos 2000, em torno aí de
0,6, 0,8 graus só nesse período, né? Uma elevação muito grande de acidificação dos oceanos, perda de florestas tropicais, né? E aí está mais relacionado aqui com a nossa questão, que são as cidades, as edificações e tal, né? E aí boa parte da perda dessas florestas tropicais são em função de ocupação de áreas para as edificações, né? Então, principalmente no Brasil, que a gente, né, tinha uma floresta muito importante, como a Mata Atlântica, e aí hoje a gente tem uma degradação muito grande desses ambientes, muito em função dessa ocupação nossa. Né, e aí esse outro gráfico demonstra muito bem isso, a degradação da biosfera, né, ela, né, vem ocorrendo desde que o homem começa a produzir de uma forma mais industrial, de uma forma maior, de escala, né, e aí os países começam a se industrializar de forma mais intensa a partir da década de 50 do século passado, como a gente vê, né, em diversas curvas aqui, né, desses gráficos, e isso causa, consequentemente, aí, esses impactos ambientais maiores aí. No planeta. Então, isso é a situação que a gente se encontra, e aí a gente precisa de fazer algo, né? Nós precisamos de tentar algo, né? Então, mais alguns dados aqui para a gente compreender a necessidade de empreendermos, então, técnicas mais sustentáveis, né? Atualmente, aí a gente tem, né, aproximadamente 7,5 bilhões, né, de habitantes, né? E a população, né, ainda deve crescer bastante até o ano de 50, né, 2050, deve crescer até aproximadamente 10 bilhões de pessoas, né? Então o ritmo de crescimento ainda é contínuo. A gente, né, tem então essa mudança da curva, né, da ocupação rural para a urbana já no ano 2010, 2011, onde, né, se igualou ali a população que vivia na área urbana e na área rural, e aí começa então a ter mais gente vivendo na área urbana do que na área rural. E a previsão para 2050 é a gente ter mais de 70% da população vivendo, então, nessa, né, 70%, 80% vivendo na área urbana. Então, aumenta mais ainda a pressão pelos recursos e toda a condição local, né? 1/3 das grandes cidades do planeta, né, depende de áreas protegidas para o seu abastecimento de água potável. Então, elas estão aí em condições, né, essas áreas, né, muitas dessas áreas protegidas são áreas frágeis, né, que sofrem com a pressão da ocupação do solo, assim como também a mudança do regime hídrico devido às mudanças climáticas. Então, fica aí sensível, né, uma situação vital para as cidades, que é a água, sensível às condições nossas, né? 70%, a produção de alimentos também uma outra situação, né, importante que relaciona com a água, né? A produção de alimentos responde por cerca de 70% do consumo de água e 30% do consumo de energia, e aí se tem mais gente ocupando, né, as cidades, a gente pressiona mais ali naquele local, né? Mais de 40% aqui, olha, as projeções demonstram que a demanda global de água doce excederá aqui em 40% a oferta, né? Então, mais uma outra situação grave, o custo, né, estimado aqui para poder reparar esses danos, né, são elevadíssimos, aí, em torno de 11% do PIB global, né? Mas lembrando que muitos ambientes e muitas situações ambientais, depois de impactados, são irreversíveis. Uma outra situação muito complicada, 768 milhões de pessoas não têm acesso à água limpa e segura, né? E isso não é só nas áreas mais afastadas, né? Muitas cidades e cidades grandes a gente passa muito por esse problema. E olha só, esse dado também é bastante interessante e assim impactante, né?
39 das 63 áreas urbanas mais populosas do mundo são expostas a pelo menos um risco natural, incluindo enchentes, ciclones e secas. E a tendência isso é aumentar essas áreas aí que possuem esse risco natural, devido a essas alterações no clima que a gente está intensificando, né? Então, tanto a seca quanto a enchente, né? E esses climas adversos, extremos, como ciclones e principalmente ciclones, que a gente vê até no sul do próprio país aqui, do Brasil, né? As consequências, então, né? O estado atual da biodiversidade do planeta. Eu vou passar um pouco mais rápido esses dados, né? A gente tem aí uma queda muito grande da biodiversidade pela metade dos últimos 40 anos, né? Então, da década de 70 para cá, né? Quase que a biodiversidade, né, diminuiu em 60%, né? Nas regiões tropicais, nos trópicos, né? Principalmente nos trópicos, e na América Latina, que olha, a redução aí foi mais dramática, né? Então, uma queda de quase 83% dessa biodiversidade. E aí diversas espécies sofreram muito, né? Por exemplo, espécies aí de água doce, que diminuiu em 76%, marinhas, espécies terrestres, né? Tendo uma perda aí de 39% de biodiversidade. E as principais causas, né? Muito conhecidas: a perda de habitats e a degradação e a exploração de caça e pesca vem em primeiro lugar, né? Essa superexploração e agricultura que acaba né, conduzindo isso, né? Então, essa perda de habitats, a maior parte das vezes é devido às expansões agrícolas, né? E a superexploração dos ecossistemas, né? Vão criando essa pressão, onde os próprios animais vão ficando sem meios para sobreviver, né? Em segundo lugar, vem as mudanças climáticas, já corresponde aí um fator significativo para a perda dessa biodiversidade, né, de todas essas espécies, e poluição e espécies invasoras vem aí em terceiro lugar, né? E lembrando que a poluição maior que o ser humano promove, elas estão nas cidades, né? Elas são proporcionada aí pelas cidades, né? E aí uma forma de medir esse impacto, né, que todas as atividades humanas causam no planeta, e aí relacionar isso com o que o planeta tem condição de nos atender, que a gente chama de biocapacidade. Então a gente faz então uma análise da pegada ecológica nossa, né? Que é essa quantidade de recursos naturais e o que o planeta pode nos ofertar de terras férteis aí durante um ano, que é o ciclo que a gente tem, né? E aí para ele se regenerar e tudo mais, e baseado na demanda que a gente tem sobre isso, né? Então a gente faz essa análise dessa pegada ecológica, né? E a cada ano, né, essa quantidade de recursos que o planeta tem para nos oferecer, que vai se autorregenerando, né, ela acaba ocorrendo com menos tempo. Então, por exemplo, no ano de 2019, o ano passado, 2020, foi um ano atípico devido à pandemia, né, e o ano 2019 era um ano, né, mais próximo da realidade que a gente está vivendo, de desenvolvimento. Então, os recursos, né, no planeta aí, eles né, aquela capacidade ou a biocapacidade do planeta, ela se exauriu muito antes de encerrarmos o ano, né? Então, quase que na metade do ano, em agosto, né? Aqui, olha, a reportagem de 29 de julho, né? Então, mais ou menos nesse período aqui de julho, final de julho para início de agosto, tudo aquilo que a gente demandava para o planeta, né, das nossas demandas e o que o planeta tem de recursos para nos oferecer, foi esgotado. Então, a partir daquele momento, a gente entraria, vamos dizer assim, no cheque especial. E aí, para terminar o ano todo, a gente estaria aí com um rombo, né, vamos dizer assim, nesse cheque especial,
de quase 75% daquilo que a gente poderia gastar. Então, quase que 2 vezes a gente precisaria, né, vamos dizer assim, de quase que um outro planeta, né, para suprir essas necessidades. É lógico que quando a gente faz um estudo da pegada ecológica, da disponibilidade de recursos naturais no planeta, nós vemos que tem regiões que demandam mais recursos, né, pela forma de desenvolvimento, da cultura, né, da economia local, né? Países mais ricos geralmente utilizam muito mais recursos naturais, por exemplo, os Estados Unidos, a Europa. Então, isso causa uma pegada maior, e até mesmo que alguns desses lugares não têm uma biocapacidade, uma capacidade do planeta de oferecer recursos naturais ou de se regenerar tão rápido. Então, outras regiões do mundo que estão menos desenvolvidas e que às vezes têm também boas condições de biocapacidade, tem boa biocapacidade, ela consegue suprir, porque se não fosse isso, a demanda, né, a pegada ecológica nossa seria muito maior. Se todo mundo consumisse da mesma forma que os países mais ricos consomem de recursos naturais, a gente precisaria aí de praticamente 3, 4 planetas Terras em termos de recursos naturais para nos suprir num ano, né? Então, a situação é bem complicada, né? E aí a gente vê, então, a sustentabilidade do desenvolvimento humano como um modelo proposto aí diante da crise ambiental e do agravamento das condições sociais. A gente coloca, né, nesse conceito, né, de sustentabilidade do desenvolvimento humano, né, para entender que a humanidade ela precisa, né, de garantir questões elementares para a sua sobrevivência, aí invoca o pilar social, ela tem que distribuir riqueza, né, a questão econômica vista dessa forma e não da forma de acumular recursos, e isso tudo sendo desenvolvido de forma que os recursos naturais eles sejam equilibrados aí e garanta, né, que as próximas gerações, então, tenha condições também de usufruir desses recursos. Então, a gente não exauri-los, né, imediatamente no momento que a gente está vivendo aqui, né, dessa geração. Então, a gente vem a partir desse conceito geral de sustentabilidade, né, com o pilar ambiental, vendo então medidas que contemplem, né, um ambientalmente correto, né, ou seja, a gente minimize da maior forma possível os impactos ambientais, consiga garantir aí as necessidades sociais, né? Então é um outro pilar do desenvolvimento sustentável ou da sustentabilidade. Então todas essas demandas, né, sociais que a gente tem, saúde, educação, moradia, tudo isso, né, a gente então acaba demandando dessas questões, né? E também a questão econômica, né? Então a questão econômica ela entra como um outro pilar aqui importante do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, então a gente precisa gerar riqueza para poder ser distribuída, gerar trabalho, gerar renda. Então a gente vai pegar esse conceito, né, com esses 3 pilares básicos, né, deles a gente pode ramificar vários outros, para poder aplicar, então, naquele ambiente, naquela situação que a gente quer, então, pensar, pelo menos, sobre esses 3 aspectos, não somente pelo aspecto econômico, de gerar riqueza, gerar lucro, mas também pelo aspecto social, que a gente, né, garanta aí condições para todos, né? E também que a gente garanta também uma condição de que a gente garanta, então, uma condição também ambiental, né? Uma preservação ambiental dos recursos naturais, né? Então, a partir desse modelo,
né, de sustentabilidade com esses 3 pilares, a gente então passa aí a ver, né, de forma equilibrada, né, tentar equilibrar a questão social com a econômica, suportar a questão né, social a partir, né, do que a gente tem ambiental, né, e entender a viabilidade, né, de um negócio do ponto de vista ali ambiental também. Então, a gente gera esse modelo, né, de uma forma mais equilibrada para atender esses três pilares. E hoje, o que a gente, né, se a gente está falando de sustentabilidade, né, nós vamos falar de técnicas seja sustentável. Então, a gente tem que reforçar esse conceito, o porquê dele, né, e o que a gente se apega a ele, né, no que a gente apega dele ali. Então, do modelo, né, de sustentabilidade atual, que é desenvolvido a partir aí dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que vem através da Agenda 2030. Então, até o ano de 2030, o planeta aí se pactuou, o Brasil e mais de 180 países membros da ONU, a criar uma agenda de sustentabilidade, onde garanta aí, né, uma erradicação da pobreza, a proteção do planeta, e garantir aí paz e prosperidade para todo mundo através desses 17 objetivos. E então eles são integrados, indivisíveis, e ao mesmo tempo eles contemplam aqueles 3 pilares da sustentabilidade, né? O pilar social, econômico e o pilar ambiental. Então ele foi dividido, né? Esses 3 pilares foram, né, divididos aí nesses 17 objetivos. Eu queria trazer então um destaque aqui, um desses objetivos, que é o objetivo 11, que ele é um objetivo específico aqui ao nosso caso, que é o objetivo de cidades e comunidades sustentáveis, né? Então ele tem aí como propósito tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. E aí, de tudo que se trata nesse objetivo 11, daquilo que mais tem a ver aqui com o tema nosso, que seria buscar aqui os ambientes, e aí os ambientes que a gente está trabalhando, né, mais as edificações, do ponto de vista mais sustentáveis, ele traz para a gente algumas metas aqui bem relacionadas ao tema. Então, isso serve de diretrizes para a gente imaginar, então, que, né, o planeta todo também está atento a essa questão de melhorar as nossas cidades a partir das nossas construções, das nossas edificações. Então, uma das metas é essa aqui, né, que fala aí a meta já adaptada para a situação do Brasil, né? O Brasil já internalizou essa meta, né, para as condições nossas aqui. Ele fala o seguinte, então, ó, até 2030 garantir o acesso de todos à moradia digna, adequada e a preço acessível, aos serviços básicos e urbanizar os assentamentos precários de acordo com as metas assumidas no Plano Nacional de Habitação, com especial atenção para os grupos em situação de vulnerabilidade. Então ele já vem falando aqui dessa moradia digna, adequada, que atende aí, né, que ela seja atendida pelos serviços básicos e que tenha urbanização. E aí essa é a realidade nossa, né? É uma realidade onde traz aqui um indicador para medir essa meta, que é o indicador aqui que fala da proporção da população vivendo em assentamentos precários, assentamentos informais ou domicílios inadequados. E aí a gente tem aqui no estado de Minas Gerais, né, um dos estados, olha só, que tem a menor proporção, né? Nós temos situações bem piores, mas a gente tem aqui no estado aproximadamente 24, 25%, né, da população, que é a proporção da população vivendo em assentamentos precários, vivendo então em assentamentos precários, né? Nós temos situações como São Paulo, que é um pouquinho, né, está próximo da nossa realidade aqui, um pouquinho maior, né, seria talvez 25%, né, o Rio de Janeiro um pouco mais aproximadamente 40% vive
em situação de assentamento precário, mas aí a gente vendo aqui na região, principalmente norte do país, Rondônia, com mais de 85%, da mesma forma o Pará e o Amapá superando aí quase que 90% vivendo em situação, né, de assentamento precário, né? Então, essa é a realidade. E muitas vezes devido à falta de infraestrutura, né, falta dessa urbanização do entorno, né, falta de serviços, né, dessa infraestrutura para atender os serviços lá. E aí a gente tem que pensar de alguma forma, como eu já tinha falado com vocês antes, as melhorias em sustentabilidade que a gente trabalha, a gente pensa em utilizá-las tanto para uma situação de necessidade, né? Então as nossas edificações elas podem ser preparadas para casos onde não tem a infraestrutura pública para nos atender, assim como também por uma questão de oportunidade, para poder utilizar de forma mais racional, de forma mais viável os recursos naturais, né? Ter um custo menor sobre eles, né? Então, nesse caso aqui, a gente vê muito claramente, né, devido a uma questão de necessidade, né? Nós temos mais outras metas aqui, eu vou passar um pouco mais ligeiro, né? Mas só para registrar, essa meta 11.3 também, ela fala de aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, aprimorar as capacidades para o planejamento, para o controle social e para as gestões participativa, né, integrada e sustentável dos assentamentos. E essa outra meta também, a 11.6, que até 2030, né, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, melhorando os índices de qualidade do ar e gestão dos resíduos sólidos, e garantir que todas as cidades com acima de 500 mil habitantes tenham implementado sistema de monitoramento de qualidade do ar e plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Nós vamos ver mais especificamente a questão dos resíduos sólidos, né, à frente. E aí, a gente pensando em termos de geração de uma cidade, a maior parte do lixo é gerado nas casas, é gerado nas habitações, e aí é uma estratégia essencial trabalhar a redução dessa geração ali na fonte. E do resíduo doméstico que a gente gera, da caracterização dele de uma forma mais geral, assim, a gente pode, do reciclável, que gira aí de 30% a 50%, às vezes um pouco mais ou menos, o orgânico, né, que também é de 30%, 40%, mas gera um pouco mais ou menos, a gente chega aí, desses dois tipos de resíduos, aproximadamente a 70%, 80% que é gerado de resíduo em uma residência, em uma habitação por dia. E esse resíduo ele pode ser, de alguma forma, encaminhado de forma diferente. Ele pode ser reaproveitado ali, como principalmente no caso do orgânico, através da compostagem, e o reciclável ele pode ser encaminhado para o seu reaproveitamento, então gerando trabalho e renda, inclusive, né? E isso a gente gera um impacto, né, da condição do resíduo muito menor, que é esse impacto negativo per capita, né? Quantidade de lixo que a gente gera per capita na cidade é muito alta, porque a gente não faz esse tratamento na fonte, ou não faz um manejo mais adequado na fonte, que seria ali nas residências, nas habitações, né? Então, é uma indicação. Nós temos aqui mais uma outra meta, que é a 11.C, que é apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira para, olha só, ele traz o termo construções sustentáveis e robustas, priorizando recursos locais, né? Então, chamando a atenção, inclusive, de países mais desenvolvidos para essa questão, né? Apoiar tanto de forma em termos de recursos humanos, assim como recurso financeiro, né? Para melhorar as construções aí do ponto de vista, né? Dando a elas condições de sustentabilidade. Trazendo um outro registro aqui de diretriz sobre essa urbanização sustentável, a partir, né, desse elemento que são as edificações, que é o foco nosso aqui, e lembrando que a gente vai tratar parte disso, né,
A gente tem vários elementos aí para tornar a edificação sustentável, mas parte é o nosso alvo aqui da disciplina. E aí a gente tem uma outra diretriz internacional, né, que é a nova agenda urbana. Então, é uma agenda complementar dessa agenda 2030, onde vai tratar aqui da urbanização sustentável. Então, na conferência, né, da ONU sobre adaptação e desenvolvimento sustentável em 2013, gerou-se, então, esse documento, né, essa carta de proposições aqui e de afirmações por todos os países que participaram, né? Então, o Brasil é um participante, acaba sendo um signatário desse tratado internacional, né? Colocando aqui o compromisso de agir dessa forma sustentável, né? E aí, daquilo tudo que traz ali, eu trago duas questões mais voltadas aqui ao nosso tema, né? Que é nesse ponto que a agenda, a ANAL traz para a gente aqui uma indicação importante, que é o reconhecimento que a forma urbana, a infraestrutura e o projeto das edificações estão entre os mais impulsores de eficiência de custo e do uso de recursos, por meio de benefícios da economia de escala, aglomeração e da promoção da eficiência energética, energias renováveis, resiliência, produtividade, proteção ambiental e crescimento sustentável na economia urbana. Ele traz essa identificação dessa importância, né, das edificações aí, como elemento para essa urbanização sustentável, a partir aqui desses elementos, né? E uma outra indicação ou proposição, né, assumida na carta é mais voltada, né, ao uso, né, tanto da energia sustentável, que é um pilar aí das edificações sustentáveis, né, assim como a relação dela com os outros elementos, como transporte, resíduos, saneamento, né? Então, né, voltada aqui a essa questão das edificações sustentáveis, a nova agenda urbana trata esse assunto, né? Aqui peguei 2 exemplos, né? Mais especificamente. Pois bem, agora a gente pensando na aplicação desse conceito de sustentabilidade, né? Então, a gente viu ali esse conceito de sustentabilidade, ele indicando aí para uma urbanização mais sustentável e resiliente das cidades, né? Mas de uma forma mais prática, né? Como que a gente pode compreendê-lo aí em nosso dia a dia? Esse conceito aplicado, então, ao território, aos processos e aos ambientes, por exemplo, como as edificações, né? Você conhece algum exemplo? Mais à frente, então, vocês vão apresentar. Então, eu trago, já pensando nessa primeira aplicação, que seria voltado ao território, um elemento que não é tão novo assim, né? Ele é de 2001, é o Estatuto das Cidades. E aí, olha só, a minha inspiração para pensar em cidades sustentáveis, ou seja, aplicar esse conceito de sustentabilidade na cidade, ele vem daqui, claramente, né? E aí, o objetivo, né, de ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, né, que traz o Estatuto das Cidades, através das 19 diretrizes, eu trago aqui algumas que são diretamente relacionadas a esse conceito de sustentabilidade. A primeira é, claramente, né, ele vem trazendo aqui a garantia do direito à cidade sustentável. E olha como é que ele conceitua essa cidade sustentável, entendida como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. Então, olha aqui, olha, né, de tudo aqui que está sendo falado, vamos pegar na questão das edificações, aí pensando naquela que mais a gente utiliza na cidade, que são as moradias, né, os edifícios, as casas aí,
A gente, então, se está falando em utilizar moradias para presente e futuras gerações, a gente tem que pensar de uma forma, né, mais eficiente, vamos dizer assim, delas, né? Essas moradias, então, têm que ser repensadas aí para também garantir aí o direito às futuras gerações, né? Desse espaço urbano, né? Outras questões aqui, como gestão democrática, dentre as diretrizes, né, remetem a essa questão da sustentabilidade, a ordenação e controle do solo e planejamento do desenvolvimento, a integração e complementariedade aí às atividades urbanas e rurais, proteção, preservação e recuperação do ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, né, paisagístico e arqueológico. Então, proteção, preservação e recuperação, né? E, por último, a adoção de padrões de consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade social e econômica do município e do território de influência. Então, arremata nessa condição aqui ainda, né? Nessa diretriz aqui. A gente traz aqui um diagrama, né? Assim, nós não vamos detalhá-los aqui, refletir extensivamente. É um diagrama que a gente utiliza na disciplina de cidades sustentáveis, do curso de pós-graduação da UFOP, do mestrado de sustentabilidade socioeconômica e ambiental. E aí, esse diagrama traz para a gente dois pilares aqui que eu gosto de, na minha visão de cidade sustentável, começar a pensar, né, a cidade de uma forma mais sustentável a partir deles. Nos sistemas urbanos, né, aqueles sistemas básicos, viários, saneamento, energia, comunicação, né, que vai levar esses serviços através da infraestrutura, né, nas políticas urbanas, né, que é o que vai, né, trazer toda a gestão, governança, né, o planejamento, e aí o que a gente tem para organizar esse espaço, né, das cidades e fazer funcionar, então, esses sistemas. E aí, então, entra o conceito do desenvolvimento sustentável, né, para essa condição, e o elemento importante aqui, que é a participação da sociedade diretamente nessas atividades. Então, isso a gente vai desmembrando aqui diversos complementos aqui de informações, né, que eu vou deixar para vocês refletirem aqui um pouco, mas é uma aplicação, então, desse conceito de sustentabilidade, vindo lá, inclusive, né, da nossa diretriz principal aqui, que foi o Estatuto das Cidades. Uma outra forma de aplicar no nosso ambiente o conceito de sustentabilidade são nas indústrias, fábricas, e aí a gente tem um conceito de estratégia ambiental proativa no processo produtivo, quando a gente aplica esse conceito de sustentabilidade. O que seria isso, né, basicamente? A gente trabalhar aqui com alguns elementos, como a superação das exigências legais, então a empresa não ficar somente em cumprir a legislação, por exemplo, ambiental, né? Ela ser mais generosa, ela ser mais proativa do que só cumprir a legislação. Diferenciação e competitividade, né, em relação ao produto, em relação à forma de produção, e aí entra, né, na necessidade de produção mais limpa, então ela gerando menos resíduos sólidos, gerando menos, né, efluente, menos poluição atmosférica, então ela encontrar uma forma de produção onde gere menos resíduo. Ela trabalhar com novos processos e produtos, então produtos, né, mais duráveis, produtos onde que exijam aí uma menor quantidade, né, de insumos e que possam gerar, inclusive, resíduos, né, ter aí exercer um ciclo fechado de materiais,
Então, ela reaproveitar no próprio processo produtivo alguns resíduos, né? Aquilo que ela não, que acabou sobrando, que acabou não entrando num primeiro momento no processo, então tendo essa possibilidade de ter um ciclo fechado, né? A gente tem muitas vezes da água, né? A recirculação de água e também trabalhar isso com os materiais, com os resíduos e ter a eficiência do fluxo energético, né? Aproveitar o máximo possível, até mesmo porque a energia ela não tem como ser reciclada, né? A gente tem um fluxo unidirecional da energia, então a gente tem que aproveitar da melhor forma possível. Então, essa é uma forma de aplicarmos então, o conceito de sustentabilidade para esse tipo de ambiente. E aí, entrando então mais no nosso tema, né, que são as edificações, a gente aplicando então o conceito aqui, a gente remete aí ao conceito da arquitetura sustentável, e aí eu trago aqui o conceito utilizado na Casa Eficiente, desse projeto do Laboratório de Eficiência Energética e Edificações da Universidade Federal de Santa Catarina, com a Eletrosul, né, e ela traz aqui esses 4 pilares dessa casa eficiente. Então, seria a adequação climática, a redução no consumo de energia, a redução no impacto ambiental e o uso racional da água. E isso, no caso da adequação climática, é através de utilização de materiais construtivos, né? Tendo aí uma inércia, isolamento térmico, aproveitamento da ventilação natural, proteção solar com sombreamentos, né? Redução, aí já pensando no pilar da redução do consumo de energia, através da geração de energia fotovoltaica, equipamentos aí eficientes aí no consumo de energia, lâmpadas eficientes, o condicionamento ambiental aí, por meio de insuflamento de ar noturno e aquecimento dos quartos, e o aquecimento solar de água. Então, isso tudo para gerar aí, né, um consumo, uma redução no consumo, né, de energia. Então, utilizando essas energias renováveis e trabalhando a eficiência né, dos equipamentos para a gente ter um consumo mais eficiente de energia. Então, nessas duas linhas. Em relação à redução do impacto ambiental, então, que a casa proporciona, né, basicamente em função aí dos seus resíduos gerados, né, então, os materiais recicláveis, materiais renováveis e o tratamento de esgoto. Então, isso tudo aí, os recicláveis, os renováveis sendo, né, reaproveitados, sendo reutilizados, e os efluentes ou águas servidas, elas sendo, então, tratadas, né? E o quarto pilar seria o uso racional da água, através aí do aproveitamento de água de chuva, o reuso da água, aqui a gente fala de uma água onde tem menos material, né, contaminante, seria, né, descartando ali o vaso sanitário, né, a bacia sanitária, a pia do banheiro, da cozinha, né, que geram ali material que possa ter elementos aí que possam contaminar e o tratamento do reuso não possa se eliminar, mas o restante da água toda a gente faria ela em ciclo fechado, reutilizaria. Então, esse é um outro ponto que a gente vai ver na disciplina, né? Então, esses dois últimos pilares aqui são elementos relacionados ao saneamento sustentável, que falou de resíduo sólido, falou de água de chuva, falou de água de abastecimento, falou de esgoto, né? Então, a gente canaliza aqui todos os 4 componentes do saneamento, né, dentro aí dessa forma de trabalhar a sustentabilidade predial. Tem um conceito bem legal também do Conselho Mundial, né, do Edifício Verde, né, que direciona aí certificações ambientais, inclusive. Ele traz, então, que um edifício que em seu desenho, ou seja, projeto, construção ou operação, reduza ou elimina impactos ambientais negativos
e pode criar impactos positivos no nosso clima e ambiente natural. Então, esse é um conceito aí, né, desse edifício verde. Então, em qualquer etapa dele, né, de desenvolvimento, né, do projeto, a construção, a operação, ele tem que reduzir ou eliminar os impactos negativos, né, por exemplo, na questão energética, de resíduo, efluente, e criar impactos positivos no nosso clima e ambiente natural. Então, ou seja, ele tem que ser bom também para o entorno, né? Tem que ser autônomo e também gerar algum, né, benefício para o seu entorno, preservando aí recursos naturais e melhorando aí, então, a nossa qualidade de vida. Então, preserva, então, a utilização, né, eficiente dos recursos naturais, né? E isso aí gera, então, a melhoria de qualidade de vida, e aí a gente pode pensar naquele elemento social da sustentabilidade. Então, a gente ter uma água limpa, né? Ter uma forma correta de tratar o esgoto, o resíduo sólido, isso promove saúde, isso é qualidade de vida, isso é uma questão social. Então, muitas vezes, isso é uma necessidade, né? Não só uma questão de oportunidade, mas necessidade. Algumas características que a gente vai ver aí corriqueiro, né? Diversos exemplos, né? O uso eficiente de energia, uso de energia renovável, né? Medidas para reduzir a poluição e os resíduos, assim como para habilitar a reutilização e a reciclagem de materiais, a qualidade do ar no ambiente interno, ter uma boa qualidade do ar, o uso de materiais não tóxicos, éticos e sustentáveis. Então, aí já entra um outro pilar, que são os materiais, né? Da nossa construção, do nosso edifício sustentável. Uma outra característica é a consideração do meio ambiente durante as fases de projeto, construção e operação, isso no sentido até mesmo do entorno, né, de não criar esse impacto naquele local onde vai ser edificado e depois ser utilizado, consideração da qualidade de vida dos ocupantes em todas as fases, né, da edificação. Então, ele tem que ser ambientalmente bom, né, viável economicamente, mas também que seja, né, adequado aí a uma boa qualidade de vida para as pessoas que estão ocupando naquele determinado momento, seja na fase do projeto, seja na fase da obra, seja na fase depois né, da ocupação dele, da operação dele. O desenho tem que ter um desenho que permita adaptação ao ambiente em transformação. Então, a questão, né, de não termos depois que demolir muito, gerar muito resíduo, né, com uma determinada transformação que venha a ser feita, né, então essa capacidade de adaptação dele posterior. Então, esses são, né, algumas características e algum conceito aí desse edifício verde que a gente vê, né. Um outro conceito também, com outro elemento mais aplicado, que é um conceito voltado a edificações públicas sustentáveis, né? Então, tem um arquiteto, que é o Mário Vigiano, que traz esse conceito, e aí ele fala o seguinte: olha, essas edificações públicas sustentáveis, elas têm que ser capazes de proporcionar os seguintes benefícios: na forma de conforto, funcionalidade, satisfação e qualidade de vida. Então, a questão social sendo atendida, né? Sem comprometer a infraestrutura presente e futura dos insumos. Então, a gente ser, né, racional aqui com os recursos, gerando o mínimo possível de impacto no meio e alcançando o máximo possível de autonomia. Então, eu acho que isso aqui fecha muito bem. A gente reduzir a questão dos impactos ambientais, o que tinha sido falado anteriormente, né? E, ao mesmo tempo, ela sendo o mais autônoma possível, né? E a gente vê muito isso na questão da energia, até mesmo na questão da produção da água, podemos até na questão da produção de alimentos, muitas vezes, né? Então, ela ser mais autônoma possível. E aí ele traz, né, alguns elementos aí para serem aplicados mais diretamente,
Deixei para vocês aqui na referência e lá no material nosso de apoio da biblioteca os 2 guias, né, de edificações públicas sustentáveis, e aí nesses guias eles trazem então alguns elementos que são aqueles diretamente relacionados à questão do saneamento que nós vamos falar aqui. Por exemplo, a questão da água, do abastecimento, as coberturas verdes, a utilização da água, por exemplo, para irrigação, materiais aqui, no caso, né, para edificar, e a questão do resíduo, o lixo, né? Então, de todos os elementos para serem empreendidos aí nessa construção, nessa edificação sustentável, boa parte deles, né, estão relacionados aí à questão do saneamento. Nós temos, então, alguns tipos de edificações e construções sustentáveis mais usuais, né? E aí a gente tem aquelas que são edificações construídas com materiais sustentáveis industriais, ecoprodutos ou fabricados industrialmente. Nós temos aquelas edificações construídas com resíduo não processado, né? Então a gente utiliza ali o resíduo com algum elemento natural para poder reaproveitar diretamente, né? Utilizamos também, tem também edificações construídas com materiais de reuso, no caso aí, por exemplo, resíduo de demolição, né, que foi incorporado ali no processo da obra. Tem edificações também, né, alternativas, construções alternativas, que utiliza aí materiais convencionais encontrados no mercado, né, e também construções naturais, né, que são aquelas que são realizadas aí com materiais encontrados, né, no nosso meio e na nossa região. A gente utiliza bem, por exemplo, né, terra com um outro material, né, com bambu, então as construções em adobe, por exemplo, né, então a gente vem, né, ver essa outra forma também de construção e edificação. Então, tem essas diversas formas, onde a gente vai ver alguns exemplos aqui, né? Então, a gente tem os primeiros exemplos, assim, mais difundidos, né? Então, nós vamos ver todos os tipos aqui, onde a gente tem alguns, no caso aqui do BEDZ, lá em Londres, né? Que é um conjunto de habitações, né? Então, já não é uma edificação única, né? É um conjunto habitacional, né? Que tem também escritórios e residências, e aí são empreendidas diversas dessas soluções, né? A questão do uso de energia renovável com os painéis fotovoltaicos, materiais reciclados, utilizados na construção, a questão da iluminação, do favorecimento da iluminação, o tratamento de efluentes, né? A utilização da água de chuva, e aí ela traz um conceito também legal da forma, né, de circulação aqui, que ela restringe a circulação de automóveis convencionais e incentiva os carros elétricos dentro, né, do condomínio, né, desse conjunto, né? Então, é um primeiro exemplo bem legal, né, e funcional, né? A gente viu também, em um determinado momento, essas edificações, né, mais tecnológicas, vamos dizer assim, vindo ali da região da Ásia, né, aqui em Singapura, né, vários projetos, vários edifícios com esses elementos aí, e bem apelativos, né, no sentido de chamar bem atenção mesmo, né, então entra na questão do design muito fortemente deles aqui, esses elementos aí de sustentabilidade, como telhado verde, a utilização de energia solar, o aproveitamento da água de chuva. Então, essa integração muito forte, de uma forma muito visual, né? Então, esse é um conceito também, né? Que foi, em determinado momento, muito representado. Atualmente, a gente tem aí, dentre aqueles, né, edificações, né, consideradas como mais sustentáveis no mundo, aí utilizando para medir isso a ferramenta da certificação, né? Então, no caso do LEED lá,
A gente tem o caso aqui da sede olímpica, que é a reforma, né, a nova sede olímpica que foi apresentada no início do ano passado, no início de 2020, então lá em Lausanne, na Suíça, onde ela tem aí alguns elementos assim bastante interessantes, que são, né, o reuso de 95% dos resíduos, né, que das construções anteriores foram reaproveitados na construção dela, a redução aí de 60% do consumo de água, através do aproveitamento de água de chuva e de equipamentos economizadores de água, a redução de energia em torno de 30%, 90% dos espaços possuem vistas externas e iluminação natural, então isso ajuda muito, né, na eficiência energética do prédio, né? Possui aí 2.500 metros quadrados de teto verde, que ajuda muito, né, na minimizar a ida de calor, mas outras funções também. 60% do terreno são em áreas verdes, então ele tem uma boa capacidade de filtração, né, o terreno ainda não foi completamente explorado, né, mas são edificações onde tem um custo bastante elevado, né? Então, nesse caso aqui, 147 milhões, né, de dólares foram investidos aqui para construir essa sede do Comitê Olímpico Internacional em Lausanne, na Suíça, que recebeu então esse selo, né, do Green Building, né, o LEED versão platina. Alguns prédios brasileiros nessa mesma linha, né, de prédios comerciais e alguns até mistos, né, com a condição residencial, mas que tiveram essa tendência de buscar aí a certificação para ter esse reconhecimento da sustentabilidade, né? Não quer dizer que ter a certificação nesse caso é o que vai determinar se ele é sustentável ou não, mas é uma forma da gente identificar que aquela edificação possui elementos de sustentabilidade, né? Então, a gente vê que a maioria deles estão nas capitais mais populosas, né? Naquelas que têm mais recursos, né? Como São Paulo, aí os 2 primeiros prédios, o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, né? São aquelas 5 aí que possuem essas edificações e na maior parte das vezes elas têm características assim em termos de elementos parecidos, né, de equipamentos aí de reuso de água, a questão da energia, da iluminação, da ventilação, do aproveitamento da água de chuva. Então, são esses elementos e do aproveitamento de utilização de resíduos, né, de materiais recicláveis e de materiais que foram reciclados, né, para serem utilizados. Então, de uma forma geral, todos eles possuem alguns desses elementos. Então, a gente tem aí, hoje, né, e o Brasil, falando em termos de certificação, apesar de ser muito pequeno ainda pelo volume todo que a gente tem de edificações, mas ele representou, em termos de quantidade, né, aí dá para fazer várias análises, né, em termos per capita, em termos de área construída, de PIB e tal, e aí realmente a gente não fica muito bom, mas em termos de quantidade, a gente vê que o Brasil é um país daqueles que vem buscando a certificação. Então, excluindo os Estados Unidos, onde eles têm uma legislação bem favorável e bem rigorosa, às vezes, para os edifícios empreenderem, né? Essas técnicas, aí acaba que a certificação é uma forma depois resultante disso. Então, fora os Estados Unidos, a gente tem ali os países China, Índia, Canadá e o Brasil aí em quarto, como aqueles que mais buscaram a certificação de edifícios no mundo. Mas, né, a gente tem que ter uma cautela que quando a gente vai analisar por PIB, a gente tem um dado muito baixo, etc. Mas é uma forma da gente entender. Um outro edifício também interessante, né, em uma condição muito adversa, é a base lá, a nova Estação Antártica, né? Em 2012 ela teve um acidente, teve um incêndio, né? E eles reconstruíram ela e foi inaugurada também no ano passado.
E aí ela conta com diversos dispositivos, inclusive formas alternativas de energia, né? Tendo em vista que é um ambiente muito hostil, um ambiente muito adverso, né? Extremo, e aí essa forma de produção de energia é bastante complicada. Então tem lá, por exemplo, lá torres de energia eólica, né? E outras formas de cogeração de energia através do aproveitamento térmico dos motores, o reuso de água, cinza, a questão do descarte do resíduo, ele é todo armazenado para depois levar para o país, né? Trazer para o Brasil e tal. Então, foi também pensado nesse conceito, né, de sustentabilidade, inclusive dos materiais utilizados e tudo mais. E aí, mais próximo da nossa realidade, inclusive locais de visitação, né, quando a gente tinha a possibilidade de fazer a visita técnica da disciplina, a gente ia, então, em Belo Horizonte, nesse prédio aqui da Unimed, eles nos recebiam lá sempre para fazer a visita, e aí a gente vê já de cara na fachada, né, o prédio tem um projeto para ter uma questão de redução de energia devido a ter uma boa iluminação, né, interna, mas também aí já começando na própria fachada, na própria área externa ainda, a gente vê um elemento importante que é as áreas de filtração, né, os jardins de chuva, né, a gente vê aqui na foto embaixo, e aí mais áreas verdes no terreno, né, essas duas aqui são do telhado verde, né, então, se eu não me engano, são 600 metros quadrados de telhado verde, então a gente observa que o telhado ele possui, né, uma vegetação que está sadia ali, né? Você vê a grama, as gramíneas aqui são sempre utilizadas, mas as espécies arbóreas, né? Utilizadas aqui, espécies onde estão numa condição assim de bosque, né? Semi-bosque, né? E isso gera diversos benefícios, né? Não somente aquela questão de minimizar o calor ali, da própria edificação, isso reduzir até a questão da energia, com ar-condicionado e tal, refrigeração, mas também melhora a condição ambiental do entorno, né? Então a gente chega lá em cima lá e encontra a borboleta, né? Esse é um indicador aí que eu falo que é bastante interessante. Na área, o prédio também tem, né, na área na área interna dele, não é bem interna, mas a parte atrás dele ali do terreno, né? Ele possui uma área de infiltração ainda, então manteve uma área não concretada para poder gerar uma melhor condição de filtração. Ele possui dispositivos aí para poder gerir os resíduos sólidos, né? Porque é uma unidade de saúde, então ela gera diversos tipos de resíduos sólidos, então ao longo de toda a edificação possui aí diversos equipamentos para poder condicionar de forma adequada, assim como também equipamentos, né, para uso mais eficiente da água, por exemplo, aqui do sanitário, então 2 tipos de descarga, de vazão, né? E um outro edifício, outra edificação que a gente também costumava frequentar, né, nas nossas visitas é o Mineirão, né? O Mineirão ele possui alguns dispositivos, como essa usina solar fotovoltaica, né, que tem uma capacidade aí para atender, né, em média 1.400 casas, né, em 9.500 metros quadrados de área, né, que as placas estão instaladas. Então, o consumo médio de geração dessas energias, é equivalente a 1.400 casas, né? Então, é bem considerável. Tem, né, dispositivos e soluções para o reaproveitamento de resíduos, e aí, interessante que aqui eles já fazem uma parceria com a Asmari, que é a associação, né, dos catadores lá de Belo Horizonte, né, e aí faz um trabalho junto, inclusive, com os próprios frequentadores do estádio, né, distribuindo ali com os torcedores ali sacolas para recolhimento do resíduo e tal. Mas o resíduo é reaproveitado e repassado para as marcas.
Tem também um reaproveitamento de água de chuva, né? Então tem uma capacidade aí de cerca de 5 milhões de litros o reservatório, que corresponde a 70% do consumo total do estágio. Então, num período de estiagem, ele conseguiria atender, né, o estádio aí até por 3 meses com essa água. E uma outra forma também que é utilizada lá no estádio para poder usar de forma mais consciente a água, reduzir o consumo de água, é a redução através aí de dispositivos economizadores, como torneiras, com válvulas, né, temporizadores, chuveiro, o sistema de irrigação eficiente, através da temperatura, umidade do solo, ele aciona. Então, isso tudo aí foi empreendido e a edificação possui, né, foi um dos primeiros estádios aí a possuir o selo LEED devido, né, a essas características dele. E também aí a gente já destaca uma outra questão interessante nessa questão de governança, de planejamento, de gestão municipal para favorecer esses ambientes, né, mais sustentáveis, são os selos, né, ou os reconhecimentos municipais. E Belo Horizonte tem o selo BH Sustentável, onde o Mineirão lá recebeu esse selo, e isso aí é interessante e é favorável. E a cada partida, né, o Mineirão trazia aí o seu placar, vamos dizer assim, desse impacto ambiental positivo, né? Então, por exemplo, nessa partida aqui, 22 de outubro de 2017, né, Atlético 3, Cruzeiro 1. Teve um público de 35.921 torcedores. Então, teve lá um consumo dessa água de chuva de 170 metros cúbicos, que utilizou essa água de chuva. Metal, que foi coletado em torno de 432 quilos, papel 356 e plástico 438. Já na última partida, né, do Mineirão, né, infelizmente, a partir desse momento, né, do 11 de março do ano passado, né, Cruzeiro e CRB, teve um público de 13 mil pessoas, 13.118, né, e aí teve esse consumo de água, que é a de chuva, produção de metal, papel e plástico, esses recicláveis, né, de lá para cá, então não foi possível mais ter torcedor devido à pandemia, né. Um outro exemplo mais próximo da nossa realidade é em Ouro Preto, através do projeto que a gente desenvolve de educação sanitária em área de interesse social, e aí a gente desenvolve junto à Associação do bairro, dos moradores do bairro São Cristóvão. Então, nessa associação, nós começamos ali a implantar alguns equipamentos, algumas soluções de saneamento sustentável, e a primeira delas foi o sistema de aproveitamento de água de chuva, e a gente fez isso de uma forma bem participativa com a comunidade lá, ofertando algumas oficinas, né? Então a gente ia realizando a oficina e ia construindo o equipamento para ser usado lá na prática mesmo, e também servir de demonstração para as pessoas. Aqui a gente tem uma cartilha, então, que explica, né, todo o processo, para quem quiser implantar, inclusive em casa, e nesse caso lá, a água de chuva seria utilizada para os sanitários e para a limpeza do externo e também para a irrigação do jardim lá, né, das plantas lá. Então, a tendência, né, a gente voltando às atividades presenciais, dar continuidade na implantação dos equipamentos para lá, tornando lá uma associação de bairro de moradores com esses elementos de sustentabilidade predial aí. Para mais conhecimento, né, para mais informações aí sobre isso, pode acessar o site do projeto, né, que tem lá mais informações. Outros exemplos aqui de edificações com materiais recicláveis, né,
processados e utilizados diretamente, por exemplo, no caso do pneu, né, no telhado, para fazer muros, para fazer barreiras de contenção de sol, vento, como a gente vê nessas fotografias aqui da esquerda, mas também material plástico, né, reaproveitado, que foi industrializado, né? Esse plástico foi transformado aqui nas placas e depois foram geradas essas edificações aqui, né? Para atender a condições de pessoas de vulnerabilidade. E esse projeto aqui é um projeto lá na Índia, onde tem um problema muito grande com a questão de plástico e de resíduo como um todo, né? Então, a limpeza urbana lá na maior parte das cidades tem um problema muito grave com o manejo de resíduos sólidos, né? E aí, para eles, é muito importante gerar esse valor agregado na questão da reciclagem para ajudar a promover e retirar esse resíduo do ambiente, mas também atender uma demanda social, né? Que são as pessoas de vulnerabilidade que não têm moradia. Outras edificações com materiais recicláveis, e aí, né, numa condição aí de utilização com materiais naturais também, né, quase que uma bioconstrução, né, não é propriamente uma bioconstrução, porque parte desses materiais foram industrializados, né, a garrafa, o plástico, o pneu, a gente volta a ver novamente aqui, né, mas ele tem, então, essa mistura, né, de material natural, né, se usando um solo, usando um bambu, né, usando a madeira, juntamente com esses materiais, né? Então, uma argila, né? Então, isso tudo aí, ele gera, então, essa outra forma da gente pensar também, né? Que poderia ser uma edificação, uma construção ou uma residência sustentável. E aí, eu trago aqui por fim, então, esse infográfico representando aqui alguns dos principais recursos de sustentabilidade aplicado em edifícios, né? Aqui está públicos, né? Foi retirado lá do guia do Mário Vigiano, né? Para guia dele de projetos de edificações públicas sustentáveis, e que traz, então, esses elementos que a gente foi trazendo aqui como exemplo dessas edificações como um todo, né? Voltados à questão da energia, voltado à questão da iluminação, da ventilação, da melhor eficiência em relação à questão da água, da questão do resíduo, então, por exemplo, a questão da composteira, tratamento de efluentes, né? Para, inclusive, reutilizarmos essa água. Isso, né, boa parte a questão do telhado verde também a gente vai ver, tem uma função da drenagem pluvial também em relação a ele, o aproveitamento da água de chuva também a gente vai ver. Então, esses elementos voltados à água, né, que são a água de chuva, a água servida e a água para abastecimento, nós vamos ver esses elementos, essas técnicas, soluções, assim como também ao resíduo, né? O resíduo sólido, tanto o resíduo que é gerado na obra, né, assim como o resíduo que é gerado depois, né? E aí a gente vê alguns benefícios. Então, essas construções, no final das contas, elas têm que trazer para nós essa questão né, qual o resultado disso, né? Então, o resultado disso tem que ser a questão do uso, né, eficiente de recursos naturais, assim como manter, né, dar a condição de autonomia dessas edificações, né? Então, os benefícios disso aí tem que ser a qualidade ambiental, né? Então, tanto a redução aí desse consumo dos recursos naturais, de geração de resíduos, né? A qualidade de concepção e projeto, né? Então, essas soluções técnicas serem compatíveis e serem sinérgicas, né? Então, ter esse projeto que tem uma concepção né, boa, né, nesse sentido aí, evitando aí a gente ter aí custos, né, diversos aí, quando a gente não tem essa compatibilidade de sinergia, promover a qualidade de vida,
então, funções aí social e ambiental dos ambientes internos e externos, né, gerando, então, o conforto e a salubridade do usuário, lembrando que em todas as etapas, né, então, tem que proporcionar isso sempre, né, a qualidade urbana, então, evitar a ocupação de áreas vulneráveis, de risco, integrar-se com a infraestrutura viária, saneamento, fornecimento de energia, telecomunicações, então aquela história da vizinhança, né? Do impacto, a vizinhança ser o mais positivo possível e não gerar, né, um impacto negativo para o entorno. E também ter aí a legalidade e formalidade, né? Deve estar presente em toda a cadeia produtiva e nos setores da economia, né? Então, tanto na aquisição dos produtos quanto na contratação da mão de obra, a gente utilizar aí sempre de forma respeitando as condições de trabalho, as condições, né, de legalidade da oferta desses produtos e serviços. E por último, né, tendo aí a responsabilidade social, tendo no caso aí, quando necessário, né, a postura de transparência e governança. Isso, né, principalmente em prédios, edificações públicas, né, ou aquelas de maior impacto, né, que refletem em benefício direto na questão da imagem e produtividade e também indiretos, né, da adesão da sociedade. Na sequência, nós vamos ver aqui algumas orientações para projetos de edificações com o conceito sustentável. Então, a gente tem aí um primeiro, né, requisito aqui de uma cidade sustentável, tendo aqui como uma orientação, né, o Ministério do Meio Ambiente. Ele traz para a gente, então, alguns elementos aqui, como para ter uma cidade sustentável, a gente teria que ter água na cidade, né? Pensar nessa água de uma forma equilibrada, áreas verdes urbanas, planejamento urbano, qualidade do ar, resíduos sólidos, pensar na questão dos resíduos perigosos, né? Eu preciso dois resíduos sólidos e o resíduo perigoso tem um manejo sustentável e um manejo adequado, e o urbanismo sustentável através de políticas de construções e mobilidade sustentável e prevenção de desastres. Então, nesse último requisito aqui, que seria o urbanismo sustentável, a gente retira algumas indicações do MMA para as construções sustentáveis, que seriam, né, a redução e otimização do consumo de materiais e energia, né, o que a gente já vem falando, né, na redução de resíduos gerados, na preservação do ambiente natural e na melhoria da qualidade do ambiente construído. Então, um detalhe aqui é essa preservação do ambiente natural. Então, o local para ser empreendido, né, ser um local onde a gente impacte o menos possível ali o ambiente, né? Então, evitar, né, áreas ambientais especiais como uma área de nascente, próximo de rio, uma área com a vegetação mais densa. Então, isso tudo aí é preservar o ambiente natural, a gente não edificar e não alterar esse espaço. Algumas recomendações, né, que eles trazem aqui, nesse sentido de construção sustentável, que é a mudança dos conceitos de arquitetura convencional na direção de projetos flexíveis. A gente já tinha falado isso, né, dessa condição do projeto ter essa característica, né, lá quando a gente falou das características, né, que são apresentadas para edifícios verdes. Ele fala dessa condição de flexibilidade, né, com a readequação para futuras mudanças de uso e atendimento de novas necessidades. Então, isso gera uma necessidade de reduzir, né, vai reduzir, então, a geração de resíduos da construção ali, que são através das demolições. Outra recomendação seria a busca de soluções que potencializam o uso racional de energia e o uso de energia renovável. Então, é aquela questão de eficiência energética e utilização de energia limpa. A gestão ecológica da água,
através dessas técnicas que a gente já falou antes, aproveitamento de água de chuva, reuso de água, né? Redução do uso de materiais com alto impacto ambiental. Então, a gente buscar materiais para construção, ou que sejam reciclados, ou que sejam recicláveis, ou que geraram menos impacto no seu processo produtivo. Redução aqui dos resíduos na construção, né, através de processos com modulação, né, que aí geram menos resíduos aí devido aos insumos utilizados. E utilização de produtos mais ecoeficientes, né, esses produtos aí que vão ter uma relação maior com o ambiente e em termos de durabilidade, inclusive, né, e a função deles. Então, essas são as recomendações do MMA, né? Alguns critérios aqui de sustentabilidade também voltado a obras públicas. Então, em termos de norma, né? A gente não tem uma norma para construção sustentável, por exemplo, uma norma a nível de legislação e nem uma norma a nível de orientação, que seria uma norma da BNT, né? Então, mas a gente tem algumas normativas, né? Mais específica, como essa aqui, no caso de obras públicas, são, né, que serve como uma recomendação, vamos dizer assim. E essa é do Ministério do Planejamento, que fala de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviço ou obra da administração pública. Então, ele coloca esses critérios. Quais são? O critério da redução sustentável, da utilização de equipamentos com maior eficiência energética, com a necessidade de realização da coleta seletiva na obra, né? Então, segregar o resíduo ali, que é gerado na obra, para então fazer seu encaminhamento adequado final, e a utilização sempre de materiais aí com uma certificação ambiental, seja da madeira, no caso, seja de outros insumos aí. Eu não vou detalhar o artigo 4º aqui, né, mas passando ele rapidamente desse instrumento, né, o artigo 4 desse instrumento, passando ele aqui rapidamente, ele vai trazer justamente essa indicação clara que deve ter nesse projeto aí da edificação pública, como sistema de individualização de consumo de água e energia, sistema de reuso de água e tratamento de efluente, sistema de aproveitamento de água de chuva, utilização de materiais recicláveis, né? Comprovação da origem da madeira a ser utilizada. Então, está claro aqui, quando a gente vai abrir um projeto de obras públicas, a gente tem que contemplar isso. Se não contemplar, tem que justificar, né? Uma outra, aí já é uma recomendação técnica, né? E quando não se tem uma orientação legal, a recomendação técnica ela tem essa força, inclusive, né? De recomendação legal, né? De orientação legal. Então, a ABNT 575, que fala lá das edificações habitacionais, em termos de desempenho, né? Ela traz alguns conjuntos de exigências, como segurança, habitabilidade, e aí entra sustentabilidade, trazendo aqui 3 elementos, né, para caracterizar essa sustentabilidade, seria a durabilidade, a manutenibilidade e o impacto ambiental. E traz também a questão da necessidade de adequação ambiental aqui, empreendimentos e suas infraestruturas, no caso, arruamento, drenagem, redes, devem ser projetados, construídos e mantidos de forma a minimizar as alterações no ambiente, ou seja, reduzir o máximo possível o impacto ambiental. E aí, trazendo mais especificamente, voltado ao tema nosso aqui, né, da disciplina, que seria a água aqui, e a questão dos efluentes, de resíduo, ela tem lá um anexo, né, que é o anexo 6, né, dessa norma, que ele vem trazendo as recomendações bem diretas quanto a isso, né? Então, por exemplo, algumas delas aqui, construídos aqui, as edificações, as habitações, né, construídas aqui mediante o consumo racionalizado de recursos naturais, objetivando menor degradação ambiental, né?
privilegiar a adoção de soluções que minimizem o consumo de água, né, sempre aí, e possibilita o reuso. Então, nós vamos tratar sobre o reuso na hora que a gente falar de águas residuárias, né? Então, pelo menos ter essa consciência aí, e privilegiar a adoção de soluções que minimizem o consumo de energia, né? Então, aquele é outro pilar ali da nossa edificação sustentável, né? Então, se a gente pode considerar aí, né, dentre eles, alguns dos pilares aí. Não como uma recomendação direta, mas as etiquetagens e certificações aí, utilizadas aí como selos verdes, elas trazem aqui para nós nesse momento, em termos pensando de orientação, como um guia de boas práticas, né? Então, muitas vezes é buscada aí para ter um reconhecimento internacional, para ter um reconhecimento social, uma valorização do negócio, né? É muito questionado, né, o interesse de fato ambiental, da busca das certificações e até mesmo depois que é certificado, se elas são de fato, né, depois cumpridas, né? Mas o fato é que é uma forma que a gente pode entender como uma orientação, né? E pegando no bom sentido, né? Assim, de utilização, né? De utilização real, né? Daquelas implementações lá, a gente pode então considerar algumas delas aqui. Então, nós temos diversas certificações e pensando mais especificamente aqui na questão das edificações, voltado para esse conceito de sustentabilidade. Então, nesse ambiente público, a gente tem aqui o PBE Edifica, que é uma iniciativa do Inmetro com a Eletrobras, que ela então trabalha a eficiência energética de edificações edificações diversas. O selo azul, né, o selo Casa Azul, que ele trabalha lá, ele é disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, nos projetos que a Caixa financia, voltado aí à classificação socioambiental de projetos habitacionais. Então, ela considera diversos critérios, dentre qualidade urbana, conforto, conservação, gestão e água e de práticas sociais, né? Uma outra certificação também, aí ela já introduzida aqui no Brasil, né? É uma certificação europeia, essa Aqua HQE, e aí ela é desenvolvida aqui no Brasil pela Fundação Vanzolini, e ela trabalha aí com avaliação à qualidade ambiental em 14 categorias e trabalha com certificação de edificações em construção, em operação, bairros e loteamentos. Interessante, né? É que ela trabalha com esses territórios também, no caso de bairros e loteamentos. E a mais conhecida aqui no Brasil, uma das mais utilizadas no mundo, que é a da Green Building Council, né? Que é a certificação LEED, né? Que é desenvolvida por essa entidade. E aí ela então trabalha a certificação de Green Building, né? Esses edifícios verdes, utilizando essa ferramenta LEED aí, que seria, né, essa liderança, né, em energia e design ambiental das edificações. Então, ela trabalha com diversas categorias, né, de edificações, novas construções, trabalha com a questão de interiores, bairros, escolas e residências, né, em diversos níveis. Então, ela interessante dessa certificação que ela tem níveis em função daquilo que é implementado de soluções desses critérios que ela avalia, né? Diversos critérios ali. Então, quanto mais e quanto melhor está interligado, vamos dizer assim, essas soluções, maior é o nível. Estou passando do prata para o ouro, para o platina, né? Essa pontuação que vai gerar, então, esse certificado. Nós temos algumas outras aqui também internacionais que atuam no Brasil, né, mas basicamente são essas, né. Queria fazer rapidamente um destaque também para uma outra
orientação bastante interessante na área, que é aquela que vem através do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, né? Então, é uma organização aí da sociedade civil, aí, né, dessas entidades, né, que então tem uma finalidade de aprimorar as práticas de sustentabilidade no setor da construção, criando aí um campo neutro para a discussão do tema, né? Então, os profissionais para debate dos profissionais da área, eu acho que é uma oportunidade muito boa, né? Então, desenvolve simpósios, cursos, projetos e orientações, né? Então, dessas orientações, tendo aí como contribuição técnica, eu chamo a atenção aqui do estudo sobre construção sustentável, realizado em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e o PNUMA, aí, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, sobre os aspectos da construção sustentável no Brasil e promoção de políticas públicas. Para quem quer, então, entrar um pouco mais nessa questão das construções sustentáveis, pensar aí na questão da governança em relação a elas, como que pode promover isso a partir das políticas públicas, esse é um documento muito legal, né? E junto desse documento tem um outro que eu vou citar aqui à frente, que é das condutas, né, de sustentabilidade para o setor imobiliário. Então, são duas contribuições técnicas muito legais, né, do CBCS, que vale a pena conferir. Elas estão listadas nas referências e estão também disponibilizadas na nossa biblioteca. Aí, como conduta, né, nós temos as condutas no empreendimento, né, então, tanto na fase de concepção, projeto e execução, a gente já vem falando, né, delas, né, então, mas aqui são tratadas, né, com uma orientação de conduta, né, e isso é bem legal, e de uma forma bem específica, assim. Então, por exemplo, a questão de conservar, né, nascentes, então impactar o mínimo possível o ambiente que vai ser empreendido, preservar e incrementar áreas verdes, né, até para poder melhorar a questão da infiltração da água do solo, diminuir o escoamento superficial e esses problemas que a gente tem de alagamento nas cidades, utilização de fonte renovável de energia, adotar sistema predial hidráulico, né, individualizado, incorporar aproveitamento de água de chuva, reuso de água, espaço local de equipamentos aqui para armazenar os resíduos na obra e no uso do empreendimento, e aí reduzir aqui perdas, reutilizar, reciclar resíduos. Então, boa parte daquilo que a gente falou tudo antes, né, ele vem trazendo como uma orientação de conduta, né, de sustentabilidade aí em unidades prediais para o setor, né. Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês em termos de sustentabilidade aplicada às edificações, né, isso para poder relacionar, né, o tema da nossa disciplina aqui, que é o saneamento sustentável. São essas informações. Não tenho intenção, né, de exaurir o tema, muito pelo contrário, é mais uma abordagem preliminar para a gente trazer essa compreensão, né, e ali dentro entender que o saneamento tem a sua importância, e o saneamento a gente pensa naqueles 4 componentes. Então, deixo aqui para vocês as referências, tá bom? Que a gente utilizou aqui na aula. Lembrando que a pasta nossa lá do Google Drive tem alguns desses materiais, vocês podem acessar lá. Tem outras referências aqui, com canais de YouTube, os cadernos do IPE, para quem interesse, né, em conhecer um pouco mais o ODS 11, que fala das cidades sustentáveis, dessa agenda de sustentabilidade, ou os vídeos do IBGE explicando cada ODS desse, inclusive o 11, né? E para quem quiser, né, explorar um pouco mais esse conceito de sustentabilidade nas cidades, conheça o nosso projeto do Fórum de Sustentabilidade das Cidades Históricas, né? Então, lá a gente, né, tem alguns materiais desse projeto de extensão que vem sendo desenvolvido, com alunos, inclusive, da arquitetura, da engenharia urbana, de diversas, né, de engenharia ambiental, diversos cursos da UFOP,
onde a gente trabalha aí com um conjunto de 30 cidades aqui no estado, e esse conceito de sustentabilidade ele está ali, tá bom? No mais é isso, eu agradeço aí e coloco à disposição. A atividade prática será listada lá no nosso no fórum de debate do Moodle. Ok? Qualquer dúvida, então, estou à disposição. Um abraço, bons estudos.